tomando a leitura do livro Reencarnação e Vida, da média espanhola Amália Domingues Soler, capítulo 3, sem braços e sem pernas. Em uma das orações que os católicos rezam, chamam a este mundo vale de lágrimas, e creio que é a melhor definição que se pode fazer desta penitenciária do universo, porque na realidade não existe um único ser que possa vangloriar-se de dizer: sou feliz em toda a acepção da palavra. A maioria dos potentados geralmente sofre enfermidades incuráveis. Existem milionários nos Estados Unidos que só podem alimentar-se com copos de leite e em pequenas quantidades. Outros não podem dormir porque se afogam. E tem milhões de renda que não lhe proporciona nenhum gozo. E quanto aos mais pobres, se alguns são fortes e robustos, carecem do mais indispensável para manter suas forças vitais. E os vemos decair como lâmpada que se apaga no melhor de sua juventude. Por conseguinte, a felicidade é uma nuvem de fumo que se desfaz ao menor sopro do vento no furacão da vida, como se desfaz a névoa aos primeiros raios do sol. Mas em meio a tantas dores, as há de diferentes graus, as suportáveis e as irresistíveis. Conversando há poucos dias com uma amiga, ela me disse o seguinte: faz algum tempo fui a um balneário e ali encontrei uma família que nunca esquecerei. Era um casal, os dois jovens, amáveis e simpáticos. Seus semblantes irradiavam alegria. Os dois se amavam como se fosse o primeiro amor que se assemelha a uma árvore florida que espera ser mais tarde formoso celeiro de sazonnados frutos. Uniram-se por amor, unicamente por amor. Ele era um modestíssimo empregado, ela uma humilde costureira. Viram-se e se amaram, amaram-se e se uniram. E ao se unir, ao receber a bênção, ele pensou na chegada do primeiro filho. E ela, contemplando a um menino Jesus, pediu a Deus ter um filho tão formoso como aquela figura angelical. Um ano depois, o amoroso par sentiu-se dominado pela mais viva e amorosa ansiedade. A força de economias haviam comprado todo o necessário para vestir um recém-nascido. Camisinhas de cambraia com preciosas rendas, vestidinhos brancos com finos bordados, gorrinhos lindíssimos, tudo do mais belo, tudo do mais delicado lhe parecia pouco para o bebê que deveria chegar pedindo beijos com seus sorrisos. Enfim chegou o momento supremo. Áurea sentiu as agudas dores precursoras do laborioso parto e deu à luz ao menino. Quis vê-lo imediatamente, e seu esposo e as pessoas que a rodeavam, melancólicos e calados, pareciam que não a compreendiam. Olhavam-se uns aos outros e cochichavam, até que Áurea gritou alarmadíssima. Mas não me escuta? Perguntou ela. Quero abraçar meu filho. Está morto, talvez? Perguntou. Não, respondeu o marido. Mas o que? O que acontece? O menino não tem braços nem pernas. Assim será mais tempo em meus braços, respondeu Áurea, abraçando seu filho com delirante ansiedade. O menino era lindo, branco como a neve, com olhos azuis, cabelos loiros muito abundantes. E seus grandes olhos tinham um olhar muito expressivo. Quando eu o conheci, o menino tinha 8 ou 10 meses e estava formosíssimo. Sua mãe era louca por ele e seu pai também, mas este último, quando sua esposa não pôde ouvir, dizia com profunda amargura: tanto que eu queria um filho e veio sem braços nem pernas, que injusto é Deus. Se meu filho fosse rico, mas eu sou tão pobre. Creia, minha Amália, aquele menino vive em minha memória. Que terá sido, que papel terá representado na história? Eu perguntarei, minha amiga, porque teu relato me impressionou muitíssimo. E, efetivamente, de noite e de dia, penso nesse menino que tanto deverá sofrer se chegar a ser homem sem braços e pernas. Que horror! E provavelmente será um grande ser de grande inteligência quererá voar com o pensamento e não terá mais remédio que permanecer na mais dolorosa inanição. Deus meu, não é vã
curiosidade que meu guia, mas desejo saber, se for possível, por que de tão horrível expiação. Pelo fruto conhecereis a árvore, disse Jesus. Por conseguinte, a todo ser que vagais, que vejais carregado de cadeias desde o momento do nascer, podeis deduzir sem a menor dúvida que tem tudo o que lhe falta. Podeis deduzir sem a menor dúvida que de tudo o que lhe falta não faz mau uso de encarnações anteriores. Fez mau uso de encarnações anteriores. Não tem pernas? Pergunta. Sinal de que, quando as teve, lhe serviram para fazer todo o mal que pôde. Talvez foi um espião que correu ansioso atrás de alguns infelizes para acusá-lo de crimes que não cometeram. E com suas declarações fez abortar transcendentais conspirações que, descobertas antes do tempo, produziram inúmeras vítimas. Talvez correu para precipitar em um abismo seres indefesos que o estorvavam para executar seus iníquos planos. Ao que faltam as pernas, tem que havê-las empregado para atormentar seus inimigos. Tem que ter sido o açoite de quantos o rodeavam. Carece de membros tão necessários. Põe de manifesto uma crueldade sem limites. Um deleite em fazer o mal, impossível de descrever. Uns instintos tão perversos que atestam o prazer de fazer o mal pelo mal mesmo. Ai daquele que nasce sem pernas. Não tem braços? Pergunta. Quem sabe se suas mãos, tão úteis que são à espécie humana, para com elas fazer sofrer de titãs labores delicadíssimos, empregou para firmar sentenças de morte que levaram ao patíbulo inúmeras vítimas, inocentes em sua memória. Talvez gozou apertando os parafusos de horríveis potros de tormento, arrancando confissões dos infelizes acusados, loucos de dor. Quem sabe se inscreveu horríveis calúnias que destruíram a tranquilidade e o carinho de famílias felizes. Pode-se fazer tanto mal com as mãos, com elas chega-se a mecha a matérias inflamáveis e se produz um incêndio devorador. Com elas o forte estrangula o débil. Com elas se esbofeteia e se converte em fera o homem mais pacífico e mais honrado. Com elas se destrói o trabalho de muitas gerações. São auxiliares do homem que com suas mãos produz maravilhas e o aniquila quanto existe. Quando se vem à terra sem mãos, quanto dano se fez com elas? Não há necessidade de particularizar a história deste nem daquele. Todos os que ingressam na terra sem o corpo robusto e bem equilibrado são penitentes, condenados à cadeia perpétua, que vem cumprir sua condenação, pois não há apelação de sentença que cada um firma no transcurso da vida. Não há juízes implacáveis que neguem indulto aos arrependidos criminosos. Não há outro juiz que a consciência do homem. Poderá este embriagar-se com fáceis triunfos de seus delitos. Poderá não ter ouvidos para escutar as maldições de suas vítimas. Poderá cerrar os olhos para não ver os quadros de desolação que produziu. Poderá estacionar milhões de séculos, mas chega um dia que, não bastante todas as resistências, despertará. E então vê, ouve, reconhece sua pequenez. E ele mesmo se chama ao seu juízo e pronuncia sua sentença. Sentença inapelável. Sentença que se cumpre hora por hora, dia por dia, sem que se exime ao tormento nem um segundo, porque tudo está sujeito a leis fixas e imutáveis. Não duvideis, os criminosos de ontem são os tolhidos de hoje, os cegos, os mudos, os idiotas, os que não têm pernas, os que não têm mãos, os que padecem fome e sede e são perseguidos pela justiça. Tendes um refrão que diz: não te fieis no aleijado pela mão de Deus. A ideia está muito mal expressada, mas no fundo tem uma grande verdade. Se bem olhardes, vereis que a maioria desses irmãos menos felizes revelam em seu semblante a degradação de seu espírito. A mão de Deus não imprimiu a ferocidade em seu rosto, é o acúmulo de seus delitos, são seus maus e perversos instintos.
os que endurecem as linhas de seu rosto. Por esses pobres guardais toda a vossa compaixão, guiai-os pelo melhor caminho, fazei por eles quanto fareis por vossos filhos, porque são mais necessitados, são mais aflitos, porque em meio da maior abundância não há para eles água na fonte, trigo nos campos, frutos nas árvores, calor no lar. São os judeus errantes da lenda, andam sempre sem encontrar uma pedra onde sentar-se. Que mal é ser mal a Deus. O Espírito contou para ela, sem querer dizer a história do menino que nasceu sem mão e sem perna. Talvez ele não quis revelar o nome do menino, porque o menino poderia ser conhecido, né? Como disse bem o Espírito, pelo fruto se conhece a árvore. Que mal é ser mal. Capítulo 4. O orgulho também é um erro. Reencarnação em vida, da médium espanhola Amália Domingos Soler. Não faz muitos dias veio me ver minha amiga Alice, espírito que me é muito simpático. É uma distinta mulher, de porte verdadeiramente aristocrático, de esmeradíssima educação e de vasta instrução. Espiritista crente, lê com muito aproveitamento tudo quanto se escreve sobre o espiritismo, traduzindo e comentando suas melhores obras, sem que seu verdadeiro nome saia à luz. Ela sim que faz o bem pelo bem mesmo, trabalha sem desejar os louros da glória, mas a glória da elevação de seus sentimentos a leva em todo o seu ser. É uma mulher de meia idade, conserva esbeltez e a elegância da juventude, havendo nela algo que atrai, que seduz, que interessa. Quando se fala com Alice, desejamos deter o voo do tempo, para que aqueles breves momentos se convertam em horas intermináveis. Esposa e mãe, dedica-se toda a sua família, que não compartilha de seus ideais, e ela, prudente e reservada, oculta o valioso tesouro de suas crenças e evita discussões com seus familiares. Vive, pode-se dizer, em um mundo superior, participa das lutas terrenas para chorar com suas filhas. Se estas padecem os aborrecimentos naturais que a vida proporciona às mulheres casadas, mas depois que cumpre seus deveres de mãe amantíssima, parece que entra em outro mundo, concentra-se em si mesma, parece que vive de recordações que devem ser muito dolorosas, porque seu rosto adquire uma expressão tristíssima, e mais triste ainda porque ela não é comunicativa. Se encerra no silêncio e evita cuidadosamente falar de si mesma. Assim como seus trabalhos espíritas os oculta para evitar desgostos da família. De igual modo, oculta suas inquietudes, suas ansiedades, seus temores. Eu, quando falo com ela, compreendo que estou lendo um livro da qual não vejo mais que uma primeira folha. As demais estão sem cortar. Assim é que a última vez que a vi, me surpreendi muito ao vê-la mais comunicativa, mais expansiva. Aquele espírito superior descia de seu alto pedestal, se humanizava, cortava a distância que, indubitavelmente, existe entre ela e a generalidade dos mortais. E ao perceber a mudança, minha alegria não teve limites e demonstrei dizendo: não sei que noto em ti, mas te encontro mais carinhosa, mais perto de mim. Sem dúvida, não sabes que a dor é a grande força democrática do universo? Os que sofrem se entendem facilmente. Como dizia Campodron, faz tempo que sofres e eu, nestes últimos anos, também sofri grandes reservas e pela lei de afinidade falo contigo, para ver se podes esclarecer o que não consigo entender. Já sei que estás em muitas boas relações com os espíritos. Já sei que estás em muito boas relações com os espíritos. Que eles te contam muitas histórias e desejo que uma vez mais respondam às tuas perguntas. Não para satisfazer minha curiosidade, mas para estudar um capítulo a mais da história humana. Sabes que te
estimo, que te admiro, que vejo em ti dois seres diferentes, ainda que haja apenas um só verdadeiro, que adivinha os teus pesares, e para consolar-te farei quanto me seja possível. Sei, teu espírito e o meu se conhecem faz tempo, que apesar desta vez nosso destino ser diferente, não importa. As almas não necessitam da convivência dos corpos para entender-se, para estimar-se, para prestar-se determinado serviço. Seríamos ermitãos se a humanidade que povoa os mundos não se pudesse comunicar uma com as outras, através de distâncias imensas. Mas vamos ao assunto que me ocupa. Creio que já sabes que fiquei viúva. Sim, soube, e se não soubesse, os negros crepes que te envolvem me teriam indicado. Mas minha negra vestimenta não te dará ideia da morte horrível que teve meu marido. De que morreu? De fome. Jesus, que horror! Teria algum câncer no estômago que o impedia de alimentar-se? Não. Estava bem com saúde, sabia tratar-se como poucos homens. Sua ciência médica o servia admiravelmente para não padecer dores físicas, mas uma dor moral o fez esquecer todos os métodos higiênicos. Entregou-se a uma muda obstinação, e sua vida foi se extinguindo como se extingue a luz de uma lâmpada, a qual falta o azeite necessário. Imensa dor teria sofrido, porque, como sei, teu esposo não era homem dado a pueris sentimentalismos. Certamente que não. Era bom, mas austero. Seu mundo era a ciência, a família, seus inumeráveis enfermos, e sua única alegria devolver a vista aos cegos. Contam-se as centenas os cegos que ele curou, em todas as classes sociais. Tanto atendia ao pobre quanto ao rico. As operações mais difíceis não deixava aos seus ajudantes, como fazem a maioria dos médicos de consulta gratuita. Ele não, onde via perigo maior ali estava. Tanto lhe dava que fosse um repugnante leproso, como um enfermo aristocrático, limpo e perfumado. A ciência, dizia, é a igualdade de ação, para ela não tem classe, e o verdadeiro médico é o grande missionário da fraternidade, o grande nivelador, aquele que responde a todos os chamados. Assim fazia meu marido, jamais se fez surdo quando chamava os aflitos. Que bem deverá estar no espaço, inegavelmente, a não ser que sua morte seja um obstáculo para a sua felicidade, porque ele se matou. O suicídio efetuou-se. E qual foi o motivo de tão violenta determinação? Contar-te-ei. Uma de minhas filhas casou-se e tornou-se mãe de uma linda menina com uns olhos formosíssimos que pareciam dois faróis. Desde que nasceu, meu marido ficou louco por ela e a menina por ele. O avô e a neta eram dois corpos e uma alma. Pois estando juntos já estavam contentes. Meu marido rejuvenesceu e sempre estava com a neta nos braços, e creio ser inútil dizer que não a deixava tocar o chão com os pés, evitando-lhe as dores da dentição e de outras enfermidades da infância. Mas, filha, a varíola apoderou-se dos olhos de minha neta e de todo o corpo, mas sobretudo nos olhos. Meu marido não comia nem dormia. Mas, filha, a varíola apoderou-se dos olhos de minha neta e de todo o corpo, mas sobretudo dos olhos. Meu marido não comia nem dormia, estava ao lado da pobre menina, devorando livros, buscando a luz para os olhos, que era a sua vida. Devolveu a luz a um, mas ao outro saiu de sua órbita, e meu marido acreditou que enlouqueceria. Retirou-se para seu quarto, e eu o ouvi exclamar a sós: será possível? Eu que devolvi a vista a tantos cegos, eu que curei a tantos sifilíticos, e a este anjo tão formoso não pude curar mais que pela metade? Por-lhe-ão um olho de cristal, farão prodígios, mas ver
Ver não verá mais que pela metade, ainda o olho que resta não será tão bonito, nem terá o mesmo brilho deslumbrante, para que me serviu minha ciência para nada. E negou-se a tomar qualquer classe de alimento, viveu alguns dias alimentando-se com água. Todas as minhas súplicas foram em vão, ele somente me dizia: é inútil, o que me dizes? Não posso engolir, até a água me custa a engolir. 2 dias antes de morrer pediu-me frutas maduras, mas já era tarde, morreu de fome sem uma queixa, somente murmurava entre dentes. Quando já não se serve para nada, deixa-se o lugar para outro. Agora, entretanto, pergunto: que laço unia a sua neta? Bem, tinha outros netos, mas por nenhum deles se desvelou, como para sua menina querida. Se podes perguntar ao espírito do padre Germano que história tem esses 2 espíritos ao morrer de dor como morreu meu marido? Um homem tão sério, tão grave, tão dedicado à ciência. Causa muito poderosa deve ter havido para que sucumbisse tão tragicamente. Eu te prometo que aproveitarei a primeira oportunidade para satisfazer-te. Cumpri minha palavra perguntando ao espírito do padre Germano o que desejava ali saber. E o espírito me respondeu o seguinte: é justo o desejo que anima a ambas, e o que te direi será motivo de estudo. Escuta com a maior atenção. O homem que morreu de fome, que chamaremos Raul, e sua neta são 2 espíritos que, faz muitos séculos, caminham juntos. Estiveram unidos por todos os laços terrenos e em suas últimas existências foram inseparáveis amigos, melhor dizendo, professor e discípulo. Raul faz longos séculos que se ocupa em curar os enfermos e aqui hoje foi sua neta, anteriormente foi seu discípulo mais dedicado, seu mais prático ajudante. Tinha tanta fama, quase como seu mestre. Eram os 2 inseparáveis, um complementava o outro, e tanto êxito tinha suas curas, que chegaram a orgulhar-se tanto um quanto o outro, porque realmente eram infalíveis em seus juízos médicos. Suas palavras eram proféticas, nunca se equivocavam, nem assegurando bens, nem pressentindo mal. E se chegaram a crer de tal maneira em suas infalibilidade, tampouco se contentaram em seguir as marcas de outros sábios doutores, mas inventaram novos métodos e processos especiais. Para a maior segurança de suas experiências, não se contentaram em fazer experimentos em diversos animais, como é costume, para ver o resultado que os soros produzem e as outras injeções hipodérmicas. Mas nos hospitais e asilos, destinando à infância, faziam seus ensaios em infelizes crianças sem família. Algumas morriam, outras se salvaram, mas os 2 sábios não sentiam o menor remorso pela morte daqueles inocentes. Que era a morte de uma criança sem família ante o bem que aquela experiência certamente traria à humanidade? Pergunta. E além do bem que faziam, a fama universal de ambos, que aumentava dia a dia, os enchia de orgulho. Acreditavam-se infalíveis, porque de longínquas terras vinham peregrinações de enfermos para recobrar a saúde perdida. Raul era verdadeiramente uma celebridade médica, e seu discípulo não se separava dele um só instante. E, coisa rara, não o invejava. Como estavam unidos há tantos séculos por íntimos e legítimos amores, sua admiração raiava a idolatria, isenta de misérias terrenas. Seu maior prazer era proporcionar ao mestre crianças desamparadas, nas quais Raul ensaiava a eficácia de seus atrevidos inventos. Os 2 julgavam-se deuses. O orgulho o cegou, e o orgulho é também um erro. E, como todo erro tem sua condenação, Raul e seu discípulo pagaram nessa existência uma parte de sua longa conta.
O discípulo amado é hoje a terna menina, cujo avô, com toda a sua ciência, não pôde curar mais que pela metade. O sábio orgulhoso, que se acreditava infalível em seus diagnósticos, viu-se impotente para curar seu querido anjo. E este, que não teve compaixão das pobres crianças sacrificadas ao estudo e às investigações científicas, sofre hoje as consequências de sua indiferença de ontem. Dor que não se compadece, é necessário sofrer para apreciá-la em seu verdadeiro valor. Raul, cuja ciência esteve completamente eclipsada em sua última existência, porque em comparação ao que havia dito, nada mais era que uma vulgar mediocridade. Sua grande inteligência médica o fazia sofrer extraordinariamente, pois compreendia onde estava o remédio, sabia o modo de aplicá-lo, mas ao chegar o momento decisivo de administrar a droga apropriada à pertinaz moléstia, via que se equivocava, que sua ação curativa não respondia ao impulso de seu pensamento. Isso o desesperava com os seres estranhos, mas ao ver-se impotente para salvar a neta, seu desespero chegou ao grau máximo, impossibilitado de atender ao amor de seus amores, morrendo como era necessário que morresse, humilhado, convencido de sua insignificância, de sua pequenez, acreditou-se um Deus e morreu persuadido de que não há deuses, que não há mais que um Deus. Como o erro do orgulho científico é, até certo ponto, perdoável, Raul, que há séculos é um sol no mundo da ciência, encontra-se hoje em um bom estado, porque não perdeu um só ápice de sua sabedoria, e reconheceu uma grandeza superior à sua, reconheceu uma ciência desconhecida para ele, um poder maravilhoso, uma força que sustém a máquina do universo, e diante de tanta luz, ante tanta magnificência, ante tantos mundos, onde adivinha que existem grandes sábios, pergunta a Deus por que brilham sóis, por que seu fogo não incendeia o universo. Ele se considera um dos tantos alunos do grande universo do infinito. Se conhece ao mesmo tempo grande e pequeno, e o orgulho não voltará a cegar. Tem luz própria, vive em meio dessa luz, e com seu fluido luminoso envolve a sua neta, que é o amor de todos os seus amores. Estuda cuidadosamente o breve relato que te fiz da morte de um sábio orgulhoso. Não basta penetrar vitorioso o templo da ciência, tem que amar, tem que compadecer-se, não se pode desprezar o pária da sociedade, porque o ser abandonado tem um espírito, talvez mais elevado que o daquele que crê infalível sua sabedoria, e no mero ato de nascer tem que considerar que veio à terra cumprir uma missão, seja esta de grande importância ou insignificante. Todo homem merece respeito, e há que esforçar-se em protegê-lo e em amá-lo. A ciência que não desce até o desamparado chega um dia a receber merecido castigo, como viste com o sábio Raul. Adeus. Tem razão o espírito ao dizer que é digno de profundo estudo o relato da morte de um homem que um dia se acreditou um Deus e também deixou de valorizar seu organismo, que deixou de alimentar, convencido de que sua permanência na Terra era completamente inútil. Falta aberração, fatal aberração. Ainda poderia fazer muito bem, ainda sua ciência teria consolado, mas acreditou-se dono de si mesmo e dispôs de sua vida, ignorando que cometia um crime porque negou seus benefícios a muitos enfermos. Quanto é inútil conhecer a vida, quanto é útil conhecer a vida de além-túmulo. Raul, se houvesse conhecido, não se entregaria ao desespero, destruindo seu organismo. Antes, ao contrário, teria redobrado seus esforços para dar luz aos cegos, já que sabia o que é sofrer diante da provação irremediável. Somente o estudo do Espiritismo nos fará grandes em meio à dor, porque, sabendo que vivemos eternamente, faremos o possível para ser melhores que ontem e amanhã grandes benfeitores da humanidade. O livro Reencarnação e Vida, da Amália Domingues Soler.
Capítulo 5. Um sábio sem coração. A curiosa história de uma exploração criminosa. Durante alguns anos esteve vagando pelas aldeias e campos do sul da França um bando de ciganos, vivendo de exibir às pessoas um fenômeno diferente. Metido num caixão e através de um vidro mostravam um moço selvagem, dizendo que não tinha as extremidades inferiores e que falava uma língua estranha e bárbara. Mas o rapaz não era nem um monstruoso nem selvagem, e a língua que falava não era nem mais nem menos. É a que se usa nos campos de Galícia. O pobre moço, na realidade, era uma vítima de exploração dos ciganos. Estes haviam amarrado fortemente as pernas do rapaz em uma posição cruel e violenta, e estando ocultas pelo fundo duplo do caixão, parecia que as não tinha. Como havia caído em poder do cigano esse rapaz espanhol? Pergunta. Muito simples. Viajando o cigano pelos campos da Galícia, viram um moço. Enganaram seus pais, conseguindo que estes o cedessem, conforme promessa da devolução depois de um ano. Estipulando os ciganos que pagaria por ele, a família galega, 13 duros quando devolvessem o rapaz. Na ocasião, contava o garoto 6 anos, e os ciganos o levaram consigo em suas carreiras pela Galícia, Leão, Burgos, Logronho e Navarra, até penetrarem na França. A princípio, o garoto era bem tratado relativamente, mas fazendo terríveis e longas viagens, montado escarranchado em um burro de grande porte, em cujo lombo iam as perninhas do menino. O resultado foi que depois de algum tempo desta faína, quando pela noite apeavam o garoto, ele tinha então as extremidades doloridas e não podia andar. Assim ocorreu aos ciganos inutilizar por completo as pernas do garoto, amarrando-os como se foi dito e aprisionado num caixão de duplo fundo. 10 anos durou o suplício do galeguinho, com incidentes variados e sempre muito tristes. Mas como não sabia nenhuma palavra de francês, lhe era impossível fazer entender a alguém que era vítima de uma exploração e nem podia, pela situação em que se encontrava, escapar de seus verdugos. Afinal, depois de 10 anos, chegou a fazer-se entender com algo de francês e, aproveitando uma ocasião favorável, pôde denunciar às autoridades sua exploração e seu martírio. Recobrou assim a liberdade, mas a imobilidade e a posição forçada das pernas durante tão longo tempo haviam produzido no moço uma singular forma de paraplegia. Foi, pois, necessário conduzi-lo ao hospital de Bordeaux, onde foi assistido pelos doutores Duvergier e Arnozan. Por intermédio do cônsul espanhol, foi trasladado à Espanha, internado no Hospital Geral de Madrid, onde encontra sob os cuidados do Dr. Dom Jaime Vera, que confia na lenta recuperação do rapaz, mediante um tratamento elétrico apropriado. Com profundo sentimento li o anterior relato, pois pensei que o protagonista de tão terrível história era um ser que inegavelmente havia errado muito. Nada mais triste que ser mau, pois aquele que erra se degrada com o mau pensamento, que antecede a realização em sua má obra. Se envilece levado a cabo e atrai mais tarde espíritos perversos que gozam e se alegram em atormentá-lo. Que mal é ser mal, porque não só cai num abismo criminoso, mas também quem caem com ele outros. Desejando prosseguir meus estudos, lendo na humanidade, perguntei ao guia de meus trabalhos sobre o passado desse infeliz, que viveu sem viver tantos anos, e obtive a comunicação seguinte: pelo fruto conhecereis a árvore, disse Jesus. Da mesma forma, pela existência de cada um,
conhecereis uma parte de sua história, ao menos a mais culminante, a que formou época na vida deste ou daquele indivíduo. O homem hoje, vítima da cobiça de uns maus aventureiros exploradores da humanidade, foi durante muitos séculos um sábio sem coração, assim como vossos naturalistas e vossos médicos mais famosos ensaiam em diversos animais o resultado de suas invenções, inoculando-lhes o vírus de várias doenças que dizimam a humanidade, morrendo muitos destes animais submetidos aos ensaios científicos, servindo sua morte de útil ensinamento para enviar mais tarde a tortura, para evitar mais tarde a tortura dos homens atacados de análogas enfermidades. De igual maneira, o martirizado de hoje, aqui chamaremos Ascânio, em sucessivas existências fez o seguinte estudo: ver se a inteligência alcançava melhor seu voo, dispondo de um corpo são e robusto, ou sofrendo a paralisia dos membros inferiores, condenado por conseguinte um homem a uma quietude forçada. Ascânio foi durante muito tempo possuidor de bens de fortuna, tinha grande número de escravos, e nos filhos dos servos, naqueles que apresentavam uma bonita cabeça bem equilibrada, fixava sua atenção e começava seus cruéis estudos. A uns amputava as pernas, a outros oprimia em moldes de ferro, a outros produzia chagas incuráveis, e a todos ensinava a ler, a escrever, a pintar, a modelar o barro, a cantar. A cada um proporcionava o que tivesse maior inclinação, e ao mesmo tempo educava de igual maneira os outros meninos, são e robustos, e assim notava a diferença entre uns e outros. Tratava os infelizes que submetia a seus extravagantes estudos, do mesmo modo, ou pior, que vossos médicos e seus animaizinhos. Do mesmo modo, ou pior, que vossos médicos a seus animaizinhos. Não gozava vendo-os sofrer. Isso não, mas não se importa com seus gemidos de angústia. O que ele queria era observar se a inteligência necessitava de uso completo de todo o seu corpo para funcionar e elevar-se, ou se lhe bastava impressionar-se com o esplendor da natureza com todas suas harmonias. Ascânio procurava, sem que soubesse, a vida independente do espírito. Naquele tempo ainda não se conhecia o aforismo corpo, são, mente sã. Nem isso servia para os estudos de Ascânio. Ele procurava algo que pressentia que adivinha, mas que não encontrava ao seu redor. Buscava inteligências que funcionassem independentemente do corpo. Por isso, este torturava, reduzia, tratando ao mesmo tempo de aplicar o remédio ao mal causado, para ver o caminho que tomava a inteligência. Se bateria suas asas para a terra, ou se elevaria como as águias buscando as imensidades do infinito. Assim como em vossos dias há homens que tiram os olhos de determinados pássaros, porque dizem que cegos cantam muito melhor de igual maneira. Ascânio mutilava a pobres escravos para ver se, carecendo de pernas, corria mais o pensamento. Aristóteles diz que os escravos eram uma propriedade animada. Ascânio também pensava assim e martirizou a muitos meninos porque era um sábio sem coração. Não gozou com o mal causado, mas, como afinal causou muitas dores, é mais que justo que seu corpo sofra mais de uma vez os tormentos que fez sofrer. Mas não creiais que porque ele seja obrigado a sofrer o que fez aos outros, seus verdugos não sejam culpados, porque já lhe disse muitas vezes que o papel do verdugo nunca é necessário representar, pois cada um é verdugo de si mesmo, quando sua expiação deve cumprir-se. Não tendes mais que observar, e vereis como é certo o que vos digo. Muitos homens têm o suficiente para ser relativamente felizes, mas se não merecem ser, não são. Ficam dominados pelo vício que mais os poderá prejudicar. Ou estão unidos a uma família que, sem ser má, os mortifica, os contraria, exasperando-os. E quantos existem que diz, antes ser enjeitado.
Ter família em desarmonia é uma verdadeira prova. Cada um leva em si mesmo todos os apontamentos da justiça de que necessita para pagar uma causa. É o fiscal que acusa e o advogado que defende, o juiz que dita a sentença e o verdugo que a executa. Tudo o homem leva consigo mesmo. Deus, em sua infinita justiça, não poderia criar seres para que fossem odiosos e repulsivos. Suas leis são imutáveis e eternas. E, assim como as crianças se deliciam com brinquedos, assim os homens jogam com suas leis que duram e subsistem até que um sopro daquilo que chamais morte as desfazem. Quantos juízes verdadeiramente criminosos, quando mais contentes e satisfeitos estão com suas crueldades, lançam um grito de angústia, vêm-se rodeados de suas vítimas e caem feridos por um raio. E todo o seu poder, toda a sua autoridade vai esconder-se no sepulcro. Afinal, depósito de vermes que devoram aquele corpo que somente se movimentou para produzir extermínio. Repetir-vos-ei 100 e 100 vezes, não deixeis de ter piedade dos verdugos e das vítimas. Os primeiros, porque se preparam para serem sacrificados amanhã, e os segundos, porque foram os semeadores da má semente, cuja colheita estarão recolhendo regadas por suas lágrimas. Amanhã, amai e tende piedade, porque amor e compaixão necessitam vítimas e verdugos. Adeus. Que formosos ensinamentos! Quanto se pode aprender com essas instruções verdadeiramente racionais, despojadas que são de misticismo. Quanto se harmonizam com minha maneira de pensar. Sempre acreditei que Deus está a muito maior altura que nossas misérias e nossas torpezas. Quando dizem, Deus castiga a seus filhos rebeldes e premia ao justo, sempre me pareceu que profanava a grandeza de Deus. Considero Deus como a alma do universo, irradiando nos mundos, e não convertido em mestre-escola, vigiando os atos de seus alunos. Adoro a Deus na natureza, mas não me tremo ante sua cólera, nem confio em sua clemência. Deus é justo, é imutável, é eterno, é superior a todas as piedades, a todas as compaixões. Não necessita ser clemente, porque é justo, pois suas leis de amor têm que cumprir-se, e quando se cumpre a lei de Deus, não terá acaso o dia de felicidade universal. Livro A Luz do Caminho, da média espanhola Amália Domingues Soler. Agora a gente vai para o próximo capítulo do livro, no próximo vídeo.